Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama sueco de 1996, chamado Lust of Fagenstår, que significa luxúria e grande excitação. Alerta de spoilers a seguir. No inverno de 1943, Izzy informa seus colegas de classe que os pelos da sua virilha cresceram 3/4 de polegada. Eles correm para o banheiro para ver, mas o sino da escola toca e eles decidem ver isso mais tarde. Quando os alunos voltam para suas salas de aula, Olga fica olhando para Stig Santensson, que mora no mesmo prédio que a sua amiga Lisbeth. Mais tarde, enquanto a professora de inglês, Viola, verifica a frequência dos alunos do sexo masculino, eles se ocupam passando chiclete um para o outro e compartilhando fofocas. A professora então diz que Albert continuará sendo o líder da turma. Enquanto a nova professora escreve no quadro, Stig e seu colega de classe têm uma discussão acalorada sobre mulheres. Durante o intervalo, os rapazes correm para o banheiro para medir o cabelo de Izzy e percebem que ele ganhou a aposta por ter o cabelo mais comprido. No entanto, um de seus colegas de classe desqualifica Izzy, alegando que os judeus têm mais cabelo do que as pessoas comuns. Stig defende Izzy, dizendo que, como ele não pode competir, pode receber o seu dinheiro de volta da aposta, o que seu colega de classe reluta em fazer. Durante a aula, o colega de classe de Stig vê algumas moscas e pede a ele que as mate. Então, Stig usa habilmente um estilingue para matar os dois insetos. Depois da aula, Viola chama Stig para conversar e o informa que está ciente das travessuras dos seus colegas de classe. Embora esteja impressionada com a pontaria do seu estilingue, ela diz a ele para limpar a bagunça. Ela também pede a ele que leia o bilhete que eles estavam distribuindo. Stig tem vergonha de ler o bilhete em voz alta, então Viola pega o bilhete e o lê. Mas fica envergonhada com a ignorância dos seus alunos sobre autas de intimidade. Enquanto Stig está limpando o quadro negro, ele olha para a professora e admira o pescoço exposto dela. Depois da sua tarefa, Stig retorna ao seu prédio quando ouve música alta tocando na sua casa, o que o deixa empolgado, pois ele acredita que o seu irmão mais velho voltou da guerra. Então ele sobe as escadas correndo, mas encontra sua mãe Stina sozinha. Enquanto recebe a carta, Stig apaga a luz da vila natalina para economizar as baterias. Então ele lê a carta do irmão em voz alta e eles descobrem que a sua transferência para o submarino é iminente. Isso os preocupa devido à claustrofobia do filho mais velho. Mais tarde, Lisbeth finge encontrar Stig para chamar a sua atenção, mas ele está atrasado para o seu trabalho no teatro e vai embora imediatamente. Devido ao seu atraso, o filme é adiado para que ele possa vender comida, o que desagrada a plateia. Por causa disso, o projecionista avisa Stig que essa será a última vez que ele atrasará o filme para ele, mas ele o suborna com chocolate. No dia seguinte, Lisbeth e Olga admiram Stig de longe. Depois, elas ligam o rádio para que Lisbeth possa praticar o dialeto de Estocolmo para impressioná-lo. No cinema, seu irmão Sig surpreende Stig. Sig admite que foi aprovado no exame de qualificação para submarinos, mas que vai refazê-lo, pois quer fazer parte da unidade submarina. Stig está preocupado com a sua claustrofobia, mas o seu irmão ignora esse fato. Sig então vê o seu par Lone e lhe dá uma barra de chocolate. Stig, esperançoso, deseja que eles possam ir para casa juntos após o seu turno, mas fica irritado quando Sig chega em casa bem mais tarde. Embora irritado, Stig revela que não contou a ninguém que o seu irmão havia retornado. Sig então tenta acender a luz da escrivaninha, mas Stig o impede, pois eles precisam economizar energia. Os irmãos então conversam animadamente sobre a próxima luta de boxe de Sig na marinha. Em outro lugar, Stina usa um pato de borracha para parar o ronco do pai deles, Seymour. Sig ouve aquilo e sorri por estar realmente em casa. No dia seguinte, Stig lê um dos dicionários de Viola na sala de aula, quando a professora chega. Ele explica que gosta de procurar palavras desconhecidas e pedir ajuda à sua professora anterior. Então, Viola atende ao seu pedido. Stig então coloca o dicionário de volta embaixo da mesa de Viola, usando isso como uma oportunidade para examiná-lo. Ela percebe o olhar dele e se vira para encontrá-lo olhando para ela. Viola desvia o olhar timidamente enquanto Stig vai embora. Durante o recreio, Stig olha para a janela da escola esperando ver Viola. Lisbeth tenta chamar a sua atenção, perguntando sobre a sua tartaruga de estimação, mas ele a ignora. Enquanto isso, Viola passa pela mesma janela e vê Stig olhando para ela. Na manhã seguinte, Stig espia sua professora na casa dela e tenta chamar a sua atenção na aula. Durante o intervalo, ele lê o dicionário novamente enquanto seus colegas saem. Uma vez sozinho, ele devolve o dicionário à mesa da professora e cheira a cadeira dela. No entanto, alguns de seus colegas de classe o pegam em flagrante. Mais tarde, como Albert está na sala da enfermaria, Stig se voluntaria para ir com Viola até a sala de mapas. Ao subir as escadas,
Stig percebe um corrimão solto e tenta consertá-lo. Viola vem em seu auxílio quando vê o professor de matemática por perto e os empurra contra a parede para se esconderem. Animado, Stig beija Viola, que retribui o beijo. Os dois então vão para a sala de mapas para concluir a tarefa, quando ouvem alguém entrar. Com a tensão aumentando entre eles, rapidamente se escondem atrás dos mapas e dão uns amassos, enquanto um professor de ciências procura um modelo anatômico nas proximidades. No entanto, o sino os interrompe e eles param rapidamente. Na aula, os dois não conseguem parar de pensar no que aconteceu. Albert retorna depois da aula quando Viola o informa que Stig devolverá o mapa. Mais tarde, os alunos ouvem um avião sobrevoando o local e vão até a janela para dar uma olhada, mas a professora os repreende por interromperem a discussão. Depois da escola, eles vão ao campo de aviação para observar os aviões de guerra. Seu colega de classe percebe que Stig parece doente, então ele aproveita a oportunidade para ir embora. Ele vai até o apartamento de Viola e lhe pergunta o que fez de errado. Viola, chocada, admite que ele não fez nada de errado e o deixa entrar no apartamento, onde eles se beijam. Depois disso, os dois sentam no sofá, onde Viola instrui Stig a não aparecer sem avisar e a usar as escadas da cozinha para fugir, pois o seu marido pode chegar inesperadamente. Em outro lugar, Kjell recolhe latas de leite e deixa a camisola de uma mulher em uma cerca. Ele logo chega em casa, revelando que é o marido de Viola. Então Stig rapidamente se esconde atrás da porta. Quando Kjell despeja o conteúdo de uma lata de leite dentro de Rola Cuco, ele tenta pegar uma toalha do lado de fora, mas é visto por Stig. Para a surpresa de Stig, Kjell pensa que a sua esposa está lhe dando aulas, então o aluno brinca antes de ir embora. Viola então aparece e fica chocada ao encontrar Kjell em casa, mas fica aliviada pelo fato do marido não saber o que aconteceu. Os dois continuam a se entregar à paixão no apartamento de Viola e na sala de mapas nos dias seguintes. Um dia, Viola conta sobre seu pai rico e pergunta a Stig sobre o pai dele para conhecê-lo melhor. Ele revela que seu pai é um motorista particular de executivos, mas que costumava caçar alces. Em outra noite, Stig está distraído no trabalho, pois aquele é o dia da luta de boxe de Sig. Depois do trabalho, Sig finalmente vai à arena e fica extasiado com a vitória do seu irmão. Mais tarde, Stig visita Viola e está prestes a se juntar a ela na cama, quando Kjell chega. Insatisfeito, Stig fica inquieto em casa. No dia seguinte, Stig e Viola vão juntos para a escola, mas saem separados quando ouvem seus colegas chegarem. Depois da aula, o estudante volta à casa de Viola para surpreendê-la com flores, já que é o seu aniversário, mas encontra o apartamento vazio. Kjell chega de repente com um buquê, mas não suspeita de nada quando vê Stig na cozinha. O marido então toca Romeu e Julieta de Tchaikovsky e verifica a hora. Ele ergue o copo perto da porta do relógio Cuco, e assim que ele toca, o gin sai do seu bico e cai no copo, divertindo Stig. Kjell revela que esse é um truque para impressionar os clientes, e depois continua falando sobre seu trabalho como vendedor. Ele admite que acha seu nome verdadeiro chato, e usa Frank com seus clientes, pois isso os faz pensar em Frank Sinatra. O aluno apenas acena com a cabeça, divertido com o estranho personagem. Certa manhã em sua casa, Viola sai para a aula deixando um bilhete para Stig ficar, já que Kjell está fora. Antes do início da aula, Viola acidentalmente revela que Stig vai faltar hoje, e Albert fica confuso sobre o motivo dela saber, então ela imediatamente mente que encontrou a mãe dele mais cedo. Durante o intervalo, ela volta correndo para o apartamento para fazer amor novamente. Um dia, Kjell faz com que Stig ouça sua coleção de música clássica, enquanto os dois conversam sobre vários assuntos. Mais tarde, Stig volta para casa com um dos discos e o coloca para tocar. No entanto, Seymour odeia o disco e o interrompe, fazendo com que o filho enfurecido brigue com ele. Logo, Kjell flagra Stig andando pela casa com o roupão de Viola. Para a surpresa do estudante, o marido sempre soube do relacionamento deles, mas não fez nada, pois já teve seus casos. Stig volta para casa e encontra uma carta de Sig, na qual ele decodifica a mensagem secreta do irmão, dizendo que ele está bem a bordo de um submarino. Dias depois, Stig e Kjell se sentam tranquilamente juntos e ouvem música clássica, quando ouvem uma transmissão de rádio do ditador alemão. Kjell, bêbado, lamenta que não consegue entender o discurso, então Stig tenta acalmá-lo. Em outro dia, Viola encontra os dois jogando futebol com os outros inquilinos. Ela os observa por um tempo antes de ir embora. Por fim, Lisbeth prepara algo em sua cama, antes de juntar a família para o jantar de aniversário de Stina. Stig dá de presente à mãe um pato de borracha de brinquedo novo, fazendo Stina rir da piada interna deles. Quando Stig sai do seu lugar, Lisbeth o segue e o afasta enquanto os outros estão distraídos. Ela o leva de volta ao seu quarto, onde se oferece a ele.
Ela garante que ele não precisa se preocupar, pois preparou tudo, inclusive a proteção. No entanto, Stig está muito nervoso para se mover, fazendo Lisbeth acreditar que ele não está interessado. Magoada, ela se veste às pressas e em lágrimas diz a ele para ir embora. Os dias passam e um Stig incomodado está no apartamento de Viola ouvindo música clássica, quando a mulher pede que ele abaixe o volume. Apesar de estar irritado, ele obedece e pergunta a Viola por que ela se casou com Kjell. Depois de revelar que se casou com ele porque ele não estava atrás do dinheiro do seu pai, Viola admite que não pode deixá-lo, pois sabe que ele entrará em uma espiral de depressão se ela fizer isso. No entanto, Stig questiona os motivos de Viola e coloca a música mais alta. Logo depois, na escola, Stig passa por Lisbeth, mas a ignora. Mais tarde, ele visita Kjell e fica surpreso ao encontrá-lo bêbado. No jornal ao seu lado, o estudante descobre que as roupas de nylon estão ganhando popularidade nos Estados Unidos. Incomodado, ele tenta assegurar ao vendedor que é apenas uma moda passageira, mas Kjell fica frustrado e desmaia. Viola chega e quer aproveitar a chance de fazer amor, mas Stig tem pena do marido e coloca um cobertor sobre Kjell antes de sair. Durante a aula, Stig escreve suas respostas no quadro quando Viola discretamente desabotou o seu vestido para que ele veja. Então ela lhe mostra secretamente um bilhete para visitá-la mais tarde, mas ele se desculpa. Ele entra sorrateiramente no vestiário feminino e se esconde dentro de uma caixa forte, onde espia Lisbeth. Stig consegue chamar a atenção dela, mirando com o estilingue. Então ela diz à amiga que vai usar o banheiro antes de ir embora. Mais tarde, a classe seguinte leva a caixa de salto para o ginásio com os dois ainda dentro, deixando-o sem escolha a não ser ficar. A dupla finalmente escapa da caixa após o término da aula. Lisbeth fica impressionada com o conhecimento que Stig tem sobre intimidade, mas ele mente que aprendeu isso trabalhando no cinema. A moça fica feliz por ter os seus sentimentos correspondidos, embora o rapaz não compartilhe do mesmo entusiasmo. Em casa, Stig ouve no rádio uma notícia alarmante sobre a explosão do submarino Uven. Ele verifica ansiosamente a carta de Sig, confirmando por meio do código secreto que o seu irmão estava a bordo do mesmo submarino. Stig fica arrasado, mas esconde as lágrimas assim que Stina retorna. Mais tarde, ele ouve outra atualização sobre os soldados desaparecidos, quando percebe que a sua mãe está em casa. Ele vai rapidamente para a cozinha e tenta abafar o rádio abrindo a torneira, mas Stina ouve as notícias. Chocada, Stina percebe que Stig já sabia. Ele admite que alguém da marinha deu a notícia antes e pede desculpas sinceras à sua mãe chorosa por não ter lhe contado antes. No entanto, Stig tenta assegurá-la que a marinha enviou navios para procurar os soldados. Em outro lugar, Viola espera por Stig quando o relógio cuco toca e cospe gin sobre a mesa. Irritada, ela o puxa e chora. Desesperada para ver o seu amante, ela vai até o cinema onde Stig trabalha. Enquanto isso, Lisbeth e Olga também estão no cinema assistindo um filme. Lisbeth se levanta para procurar Stig quando ouve gemidos. Então ela abre o armário e fica horrorizada ao vê-lo com Viola, batendo a porta rapidamente. Na escola, no dia seguinte, Stig tenta se desculpar, mas Lisbeth fica enojada e deseja nunca mais vê-lo. Em outro lugar, Viola está afogando suas mágoas no álcool quando Stig chega e toma o copo dela. Ela tenta beijá-lo, mas ele a afasta ao perceber como o relacionamento deles tem sido tóxico. Furiosa, Viola quebra a garrafa de vinho e ameaça Stig, o forçando a ceder aos seus desejos. Dias depois, Viola se reúne com o diretor da escola para expressar a sua preocupação com Stig. Depois da aula, ela conversa com ele em particular, mas ele logo lhe diz que tudo acabou entre eles. No entanto, Viola declara que decidiu reprová-lo porque ele se ausentou sem um aviso de seus pais. Na verdade, porém, ela não suporta que ele pare de frequentar as suas aulas. Furioso, Stig persegue Viola e a empurra para dentro do armário. Ele afirma que não estava presente em suas aulas, porque ela o instrui a esperar por ela em seu apartamento. Depois ele ameaça contar às autoridades sobre o relacionamento deles, mas Viola argumenta que ninguém acreditaria. Durante a aula seguinte, Stig escreve no quadro negro quando Viola puxa o vestido para seduzi-lo. Sem querer ver, ele a chuta e ela o empurra para o chão. Não satisfeito, ele chuta a mesa dela e a professora calmamente ordena que ele saia. Mais tarde, Stig é chamado à sala do diretor, onde ele é informado que vai repetir de ano. Recusando-se a ser derrotado, ele corre de volta para a sala de aula para pegar o caderno de notas de Viola, na esperança de obter o bilhete que ela escreveu secretamente para ele, como prova do relacionamento dos dois. No entanto, a professora já havia arrancado a página. Em seguida, ele visita Kjell, que está embriagado, e implora que ele convença a esposa a não reprová-lo. Mas ela permanece passiva diante dos seus apelos. Decepcionado com o homem, Stig vai embora. E para piorar a situação,
Um oficial da marinha chega um dia e leva Stig para o corredor para anunciar formalmente a morte de Sig. Durante esse momento, os outros alunos aproveitam um intervalo ao ar livre quando um avião despeja gasolina no local. Alguém então coloca fogo no combustível, o que causa ferimentos em alguns alunos, mas Stig não se intimida e vai embora. Choroso, ele vai ao cinema, onde assiste a um noticiário sobre o desastre do submarino Ulven, em uma sala vazia. O empático projecionista se senta atrás dele e diz que logo desligará o filme para que eles possam ir para casa. Logo, Stig e seus pais vão ao funeral de seu irmão e dos outros soldados que morreram. Na viagem de trem de volta para casa, Stina pede desculpas por não ter escrito para a escola para justificar as notas ruins e a frequência de Stig, achando que o desempenho de seu filho foi prejudicado por trabalhar até tarde da noite e estar abalado com a morte do irmão. No entanto, ela sente que há algo mais errado, mas Stig promete lhe contar quando ele estiver mais velho. Percebendo que Seymour desapareceu, Stig vai até o lado de fora, onde encontra seu pai cantando em lágrimas e o abraça. Logo, durante a cerimônia da escola, Viola está entregando os certificados quando Stig entra e mostra o seu membro. Ele sai sem levar o certificado e Viola chora. Stig invade a escola e pega todos os dicionários de Viola. Finalmente, ele deixa o local, levando consigo o conhecimento que a escola pode oferecer. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.